Hare Krishna é princípio seguro, serviço seguro. Ele está explicando os deveres, né, específicos do Guru Sevaka. O que é isso? Os deveres que o discípulo ele precisa fazer. Como a gente está falando, se você quer sair do mundo material, você precisa de ajuda. Então Krishna, né? Krishna, o que ele faz? Ele manda ajuda. E a ajuda externa, ela vem através do Guru. Então o Guru é um delegado, um representante. É como se fosse, por exemplo, o embaixador. Né? Um embaixador em outro país, ele não é o presidente, mas ele é o embaixador, ele representa o presidente. Então a vontade do presidente, ela se expressa através da figura do embaixador. Por isso que tem um embaixador. Né? O presidente não pode estar lá, né? Ou seja, ele até pode, ele pode fazer uma viagem para lá, mas ele tem tantas coisas para fazer que ele não pode. Por exemplo, o pessoal pensa, por que Krishna então não vem aqui? Por que Krishna não liberta todo mundo? Porque na realidade, Krishna, a única coisa que Krishna está fazendo é dançando. Ele está dançando, ele está cantando, ele está brincando. É Krishna, ele é muito poderoso. E quando a pessoa é muito poderosa, ela não precisa fazer nada, ela só brinca, né? Krishna está numa posição suprema, aonde ele só realiza passatempos, né? Ele brinca, ele toca uma flauta, ele tem um montinho de várias vacas perto dele, ele cuida das vacas, tem seus amigos, ele tem as suas consortes, as suas namoradas, enfim, ele tem uma vida muito, muito incrível, que ele não precisa ficar aqui resolvendo assuntos administrativos, né? Ou seja, ele não precisa manter o mundo, ele não precisa castigar o mundo. Ou seja, essa visão de Deus, que Deus está castigando o mundo, que Deus mandou um furacão, que Deus mandou um terremoto, Deus mandou uma pandemia, isso não existe, isso é uma coisa absurda. Deus não vai fazer isso. Então, por isso que Deus ele está lá realizando atividades. Nietzsche, né, que era um ateísta, assim, ele falava, se existe um Deus, eu só acredito num Deus que ele saiba dançar, cantar. Né? E realmente ele não conheceu Krishna, senão acho que ele teria se tornado Hare Krishna. Né? Nietzsche Hare Krishna, porque realmente esse é o nosso Deus, que canta, que dança, que brinca, que faz travessuras, rouba manteiga. Imagina Deus roubando manteiga. Né? Então quando a gente pensa nisso, né, porque Deus ele se manifesta nesse mundo material, ele vem a esse mundo material, mas ele vem a esse mundo material para fazer as suas atividades, ou seja, ele não está muito preocupado com as coisas que estão acontecendo no mundo material. Né? Ele está simplesmente usando o mundo material como um palco. Então é como um palco onde ele está realizando suas atividades. Né? Então imagina, então Krishna vem, aí ele rouba uma manteiga, né? Imagina as golpes, né? Eram mulheres assim que eram casadas, que tinham a sua família, que tinham a sua própria atividade econômica, assim, porque naquela época não havia assim como eles trocavam mercadorias, enfim, né? Então os golpas, né? Os golpes, os vaqueiros, vaqueirinhas, né? Eles o que eles faziam? Eles tinham vacas, eles produziam leite, eles faziam manteiga, eles vendiam os produtos lácteos, né? Ou seja, essa era a comunidade pastoril, assim podemos dizer. Né? Assim, então aí eles trocavam com grãos, né? Eles plantavam grãos, eles trocavam com tecidos, assim era a vida deles. Mas Krishna ele entrava na casa deles, né? Delas, né? E ele roubava manteiga, né? Então elas ficavam muito bravas, porque no momento elas falavam, poxa vida, ele entra aqui na nossa casa, né? E se a gente coloca a manteiga no lugar escuro, né? Não adianta. Por quê? Porque parece que ele tem uma luminosidade, o corpo dele tem uma luz assim que ilumina tudo. Então eles vão lá, ele acha, a gente esconde, ele acha essa manteiga, ele rouba essa manteiga da gente. Se a gente coloca num local muito alto, eles sobem um no ombro de Krishna, deixa os seus amigos subirem no ombro dele e vão lá, pegam a manteiga e depois distribuem para os macacos. Imagina assim. Aí por quê? Porque eles comem a manteiga e depois eles distribuem aos macacos. E quando os macacos já não comem mais, os macacos estão cansados de comer manteiga, já é uma hora desiste,
E Krishna fala para as golpes, né? Ele fala assim, vocês estão reclamando muito, né? Que eu estou roubando manteiga, mas olha só, nem os macacos querem comer a manteiga de vocês, né? Então por que vocês reclamam tanto, né? Então, na realidade, nesse conceito, né, a Krishna é um ladrão. Imagina, Hari é um nome de Krishna que significa ladrão. Então, nosso Deus é um ladrão. Como é isso, né? O Deus de vocês é um ladrão. Isso já é como para espantar todo mundo, né? Mas também significa, ladrão também significa aquele que rouba o seu coração. Isso é ladrão. E veja bem, e você não tem como escapar do ladrão, assim, no certo sentido. Por quê? Porque o ladrão, se ele quiser, ele vai roubar mesmo, porque ele tem o quê? O fator surpresa, né? Você pode ter cães de guarda, você pode ter cerca elétrica, você pode ter segurança, coisas assim, mas o ladrão ele tem um fator surpresa. Em algum momento ele pode entrar aí sem ninguém perceber, quando você menos espera, ele vem e te aborda. É algo assim, mais ou menos, né? Então, Krishna, ele está roubando o nosso coração. Essa é a ideia. E ao roubar o coração, o que ele faz? Ele retira todos os seus falsos conceitos que você tem. É como, por exemplo, se alguém entrasse aqui, né, e fizesse assim, olha, vamos tirar essa bola daqui, está muito feia essa bola, vamos tirar esses tapetes aqui, vamos tirar esses caixotes daqui, enfim, vamos fazer tudo de novo aqui. Está tirando tudo, né? E para quê? Porque está tirando as coisas para você fazer de novo, né? Para você fazer de uma maneira diferente. Então Krishna vem e ele tira as suas coisas, ou seja, ele tira os seus conceitos, os seus apegos, ele mexe na sua casa, né? Ou seja, ele faz uma arrumação na casa. Então é isso, então ele está tirando coisas do seu coração, ele tira muito, ele está tirando, porque você tem muitas coisas que são desnecessárias. Você carrega consigo coisas que não têm tanta importância, né? Você está carregando coisas que realmente não servem para nada. Ou seja, não tem tanta utilidade assim. E você pensa que tem muita utilidade, né? Então esse é o grande problema. Então Krishna ele vem, ele tira tudo, ele rouba tudo, né? E ele coloca coisas novas, né? Novos conceitos. Isso é a vida espiritual, né? Anukul, pratikul, ou seja, você aceita coisas que são favoráveis para a sua vida espiritual, rejeita as coisas que são desfavoráveis. Então o discípulo, né, ele vê o guru, ou seja, o serviço ao guru como uma purificação para ele, né? Então ele tem um respeito ao guru, né? Ou seja, ele tem uma reverência. Por quê? Porque o guru representa Krishna. Como eu falei, Krishna ele não está muito preocupado com as coisas que acontecem no mundo material, porque ele está no mundo transcendental brincando, né, fazendo travessuras, se divertindo. Então ele não está preocupado com as coisas do mundo material. Quem está um pouco preocupado com as coisas do mundo material é um aspecto de Krishna que se chama Paramatma, Antaryami, ou seja, esse Deus interno que essa influência de Deus no nosso coração, ela se preocupa, ela é mais compassiva no sentido que ela está mais perto, ela pode ajudar a gente de uma maneira melhor, ou seja, por quê? Porque ela experimenta, né, ela tá vendo o seu sofrimento, né, então ela é, de certa maneira, como passiva, né, mas ela é compassiva ao mesmo tempo, né? Então você tem Siksha Guruketa Jani Krishnera Sarupa Antarami Bhakta Shastra e Duirupa. Então de duas maneiras Krishna se manifesta: internamente, como a influência do Deus interno no seu coração, e externamente ele se manifesta como o guru, como o professor védico, né? Porque na realidade você precisa de ajuda. E o guru, qual é o lance do guru? É que o guru ele experimentou o mundo material, né? Ou seja, de certa maneira ele viveu o mundo material, ele experimenta o mesmo sofrimento que você experimenta, ele já experimentou isso, né? E aí ele pode te ajudar com mais propriedade, ou seja, quem já passou por isso sabe te ajudar também, né? Ou seja, quem já teve essas dificuldades, quem já teve muitas dificuldades pode te ajudar.
Então eu sempre gosto de contar essa história que aconteceu comigo. Assim, bom, a gente cresceu na cidade aí, de Caxambu, né? Enfim, a gente tinha muitos amigos, coisa e tal. E aí quando a gente, bom, a vida deu muitas voltas, depois aí eu acabei voltando para cá e a gente estabeleceu a comunidade, enfim, tava no início assim, e a gente sempre ia na cidade, assim, fazer as coisas, enfim. E aí a gente encontrava de vez em quando um amigo ou outro, né, enfim. E aí o amigo, né, o ex-amigo, ele dizia, não, mas você sumiu, onde você está? Né? Essas perguntas, né? O que você está fazendo? Blá, blá, blá. E eu falei, não, agora eu estou lá, morando lá na montanha, estou morando num local, eu expliquei, mas eu estava morando, né, região aqui um pouco. E a gente está lá, mas o que você faz? Eu falo, eu pratico yoga, né? Assim como tentando, né? A gente faz yoga, a gente acorda cedo, a gente lê as escrituras, a gente é vegetariano, a gente controla os sentidos, a gente faz meditação, blá blá blá. Aí falou, nossa, o processo deve ser muito poderoso, né? Porque mudou você. Isso foi o que ele me falou e isso ficou sempre na minha mente, né? Porque realmente é assim. Se funciona com você, você pode passar isso para as outras pessoas. Não é uma coisa assim abstrata, uma coisa assim que você está lá só nos livros, ou que as leis, né, mandamentos. Não, você pode praticar e você vai ver os resultados. Isso é a prática da Bhakti Yoga. Você vai perceber que existe uma mudança, que você realmente se torna uma pessoa diferente, né? Por uma vez, Swami Maharaj Prabhupada, que é o guru, né? Que trouxe a consciência de Krishna, né, para o Ocidente, ele chegou aqui, imagina, no Ocidente, ele chegou com nada, ele chegou com, sei lá, com $14, uma coisa assim absurda, assim. E ele fez uma revolução, ele conseguiu, ele se conectou com os hippies, né, e ele se transformou, né, os hippies em devotos, assim, pessoas que estavam lá cantando Hare Krishna, fazendo celibato, deixaram as drogas, coisas assim, né? E imagina, naquela época, era a época da revolução cultural, né? Ou seja, era aí o Woodstock, aquela coisa toda, e ele aproveitou isso porque as pessoas estavam muito insatisfeitas, né? Ou seja, com a guerra do Vietnã, ele pegou esse contexto, né? Eles estavam muito insatisfeitos, eles queriam algo diferente, né? Era a época do LSD era como a panaceia, todo mundo tomando LSD para experimentar alguma coisa, enfim. Tinha essa filosofia. E o Swami Maharaj Prabhupada chegou, e ele, através da sua pureza, né, do seu poder espiritual, ele conseguiu, assim, convencer muitas pessoas, ele trouxe muitas pessoas para o movimento da consciência de Cristo. Quando ele foi para a Índia, ele levou, e claro, no início ele começou a levar os seus discípulos, né, depois em algum momento, né, vários discípulos estavam com ele na Índia, e o movimento também se estabeleceu na Índia, que já existia na Índia, mas de uma maneira diferente. Eram os ocidentais chegando na Índia, ocidentais construindo templos, ou seja, e quando os indianos viram, né, os homens de pele branca, né, pele clara, né, cantando Hare Krishna, cabeça raspada, né, usando dote, usando açafrão, assim, eles viram isso, né, tomando ocidentais assim que estavam levando o processo muito a sério, né, eles ficaram espantados, né. Mas numa palestra que o Swami Maharaj Prabhupada deu, assim, num panda, né? Um panda é como os indianos, eles são muito espertos em transformar um local rapidamente, assim, eles botam com bambus e panos, eles fazem como um palco, né? Assim, como um local assim, onde uma pessoa pode dar uma palestra, fazer kirtana, cantar, assim, porque como na Índia é muita gente, né, então eles fazem isso. E aí o Swami Maharaj Prabhupada estava nesse evento, e no final perguntaram para Swami Maharaj Prabhupada, você não faz nenhum milagre, né? Perguntaram para ele. Você não faz nenhum milagre, porque geralmente, né, você tem essa tendência, né, de achar que os gurus, né, eles fazem milagres, né? Ou seja, e alguns gurus fazem alguns ditos milagres, assim, no sentido que eles conseguem materializar alguma coisa, conseguem levitar. Isso é uma coisa assim que não é tão difícil de se fazer quando uma pessoa pratica a yoga de uma maneira séria, né? É conseguir se expandir, estar em dois locais ao mesmo tempo. Isso é uma coisa, né,
Por isso também que na Índia o cristianismo ele não colou muito, assim, não deu muito certo. Por quê? Porque quando eles falavam de Jesus, né, eles falavam muito dos milagres de Jesus. E os milagres de Jesus eram coisas assim bem comuns nos yogis, né? Então, por exemplo, Jesus ele andou sobre o mar, né? Bom, sei lá, e aí pelas águas, né? Um yogi pode fazer isso, né? Ele pode se tornar mais leve, né? Que o ar e andar, né? Assim, levitar, né? Porque Jesus multiplicou os pães. Bom, também isso é uma coisa que um yogi faz, ele pode materializar coisas, né? Jesus, o maior milagre de Jesus, dizem que foi ressuscitar Lázaro, trazer Lázaro de volta à vida. Mas os yogis também fazem isso. Ou seja, se você abandona o corpo em determinadas circunstâncias, né, e determinadas circunstâncias tanto de tempo, né, e local, um yogi ele pode ir lá e colocar o corpo sutil no corpo grosseiro de novo, né? Ele pode fazer. É como, por exemplo, a morte é como dormir, né? Você deita e você morre. Assim, praticamente você morreu, porque você está parado, né? E o corpo sutil ele tá em movimento. A mente, a inteligência, o ego e a alma tá ali. Então, de repente, e quando você acorda, o corpo sutil ele entra no corpo grosseiro, né? De novo, aí você já viu falar a viagem astral, tem pessoas até que estão dormindo e veem o corpo dela ali. Isso acontece porque acontece na realidade, é assim mesmo, né? O corpo desprende um pouco, né? E o yoga ele consegue colocar o corpo de novo lá. Isso acontece, claro, não é toda hora, não é todo mundo que faz, mas acontece. Então, quando falaram de Jesus Cristo, eles falaram, mas isso a gente já viu, isso aí não sei quem o yogi lá fez. Então, não colava muito, né? Então, eles sempre fazem, assim, né, esses milagres, assim, né, assim, entre aspas. E aí perguntaram para ele, você não faz nenhum milagre, né? Ele falou, faço, tá vendo aqui, ó o milagre que eu faço aqui. Tá vendo? Esses jovens ocidentais aí, de pele branca, eles eram muito apegados ao desfrute sensual, né? Assim, eles estavam bebendo, eles estavam muito apegados ao sexo. Agora, olha, eles só querem cantar Hare Krishna, eles só querem servir a Deus. Isso é um milagre, né? Assim, e eles acharam muito interessante isso, né? Então, na realidade, a gente vê, né, que tudo isso que... bom, ele está falando, né, os respeitos que você tem que dar ao guru, né? Ou seja, que você tem que prestar reverências a ele, né? Ou seja, por quê? Porque ele está te entregando algo muito, muito importante, então você vai né, pronunciar o nome dele, você vai falar Om Sri Vishnupada, você não vai falar... quando você vai falar o nome do guru, assim, né, você vai falar então, assim, Om Sri Vishnupada, ou seja, é algo assim, é um título assim que se diz de respeito, né? E aí, você não pode usar os pertences do guru, né? Então ele falando várias coisas assim mais práticas, né? Nunca deve dormir na cama do guru, vestir as roupas do guru, né? Os calçados dele, né? Comer no prato dele, uma coisa assim que o discípulo deve evitar. Por quê? Porque é uma questão assim de respeito, né? Para nunca colocar o pé, né, diante do seu guru, né? Pisar na sombra dele, né? Ele tá explicando isso, né? Nunca deve ir a um lugar sem permissão do guru, ou seja, porque existe uma conexão, né? Então você fala, a bênção, Guruji, uma coisa assim, eu vou lá, não sei aonde, né? É como aqui também na roça ainda tem esse costume dos filhos pedirem bênção aos pais, pedindo bênção ao avô, né? Assim, na roça ainda acontece isso, né? Na cidade é um pouquinho diferente. Mas então, se você vai num local, né, você pede as bênçãos ao guru, né? Então, assim, nunca pode estar num assento elevado, né, mais elevado que o guru, né? Se ele estiver na presença do guru, né? O discípulo não deve ficar deitado na sua própria cama se o guru está ali, né? É uma coisa assim, uma coisa assim bem de respeito, né? Coisas assim mais técnicas, assim, bem de respeito. O ideal ou seja, a ideia é que se deve respeitar esse aspecto que se manifesta na nossa vida, né? Ou seja, não se deve permitir que adorem outro na presença do seu guru, né? Nem dar iniciação, instruir outros, né? Ou assumir o papel de um administrador sênior na presença do guru. Então ele está explicando assim, coisas que o discípulo deve evitar, né?
Ou seja, ele não deve querer, sei lá, mostrar erudição, não deve querer assim, se sentir, dar essa impressão que é superior ao guru, porque é uma questão de respeito, né? Então, às vezes, pra gente no Ocidente é mais difícil isso, porque nós não temos muito essa cultura assim, de respeito, né? Enfim. E às vezes é um pouquinho chato tudo isso, mas é só para a gente entender que é uma questão de respeito a esse princípio que se manifestou na nossa vida.